Olá, classe, dia a dia com Jesus, tudo bem? Como vocês estão? Bom? Então hoje temos mais uma aula desse nosso semestre, nessa nossa classe bíblica. Vamos estudar um pouco mais da palavra e tentar aplicar para o nosso dia a dia, né? Então, o título da nossa aula, desse nosso estudo, é o Ofício Real da Igreja. Então, bom, o estudo anterior, né, foi dado pelo presbítero Reneu, que foi o ofício profético da igreja. Primeiro estudo desses dois estudos que a gente vai fazer dentro de um bloco, de um grupo de aulas chamado Cristianismo e Cidadania. Então, como o professor Reneu falou na primeira aula do estudo dele, né, do estudo do ofício profético, o cristão tem um papel dentro da cidade, né? Por isso cidadania. A gente tem um papel dentro da nossa sociedade, da nossa vizinhança, do nosso prédio, com os nossos vizinhos, na nossa rua, dentro da cidade, enfim, na escola, no trabalho, dentro da família, nós temos um papel, né? Nós somos cristãos e nós temos um ofício, né? Como diz o próprio nome do estudo. Então a gente tem um papel a desempenhar, uma missão a cumprir. É bom a gente ter isso bem forte, bem claro, porque muitas vezes o Evangelho é visto como simplesmente uma fonte de bênçãos, em que o crente, né, o convertido, em que nós cristãos assumimos uma posição passiva e a gente recebe de Deus. Então a gente crê e aí a gente vai ter o carro que a gente tanto deseja, ou a gente vai ter a cura para uma enfermidade grave, ou a gente vai ter o emprego que a gente está procurando. Claro que Deus pode prover todas essas coisas para a gente, né? Deus cura, Deus dá provisão, Deus dá um emprego, tudo. Deus é fonte de bênção infinita, né? Para nós. Mas o Evangelho não é um sistema em que Deus dá e a gente fica sentado. A gente sabe disso, né? A gente tem um ofício a cumprir. Também não quero dizer que o Evangelho, nossa relação com Deus, seja uma relação de troca, né? Claro que não. Então a gente não precisa também desempenhar nenhum ofício para receber qualquer coisa, né? Nós vivemos debaixo da graça de Deus, né? Ele nos concede a graça dele, salvação gratuita, concedida, garantida por Jesus, pelo sangue dele na cruz. Basta a gente ter a fé e aceitar essa salvação pela graça, né, de Deus. Mas, uma vez convertido, o cristão, aquele que segue Jesus, tem um ofício a desempenhar, tem um papel, tem uma missão. A gente sabe disso, né? Vamos então estudar hoje o que seria esse ofício real da igreja e o ofício real do crente. Primeiro explicar. Esse real tem sentido de, assim, realeza. Não é real de realidade, né? O ofício real tem a ver com ofício relacionado ao reino de Deus, ofício de nós como embaixadores desse reino, ofício feito por nós como príncipes, até a gente pode dizer, príncipes e princesas participantes desse reino, junto com Jesus. Então é um papel especial, real, entenderam o sentido de real? E o que está em torno disso, né, de real, realeza? É você viver que tem uma postura de honra, que envolve honra, dignidade, respeito, responsabilidade. Em Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10, a Bíblia fala assim, ó: e com o teu sangue, sangue de Jesus, né? Tu compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação.
tu os constituíste reino e sacerdotes para nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então, palavra aí, colocando o nosso papel como reinantes aqui, como com esse ofício real. Então, então tá claro, nós temos um reino a representar e a gente representa esse reino por meio da nossa vida, do nosso comportamento, da nossa postura, que tem que ter essa realeza, né, embutidos. Agora, qual é o contexto que a gente está vivendo isso? Qual é o contexto em que a gente tem um evangelho a representar, não é? Não é fácil, a gente sabe disso, né? Anotei aqui algumas dificuldades que eu, por exemplo, passo quando, dependendo do assunto, declaro, né? Que sou evangélico, igreja cristã, tudo mais. Às vezes a minha sensação é de que eu tenho que explicar que sou um evangélico que não é igual a certas igrejas evangélicas e ao evangelho empobrecido que tem aparecido no Brasil, né? Então a gente tem visto coisas muito complicadas associadas ao evangelho, de pessoas se associando ao evangelho de uma forma que a gente não concorda, né? Não pode concordar, tanto no Brasil como em outras partes do mundo mesmo também. E é diante desse quadro que a gente tem a incumbência de ser embaixadores dele, não é isso? Então, agora, vamos pensar. Como que a gente deve buscar essa postura real e exercer esse ofício real, nós como igreja? Eu quero trazer aqui o exemplo que a gente tem na Palavra de Deus no livro de Daniel. O próprio Daniel é personagem principal desse livro, né? Profeta Daniel, Antigo Testamento. Vamos meditar um pouquinho na figura dele aqui nessa aula, e depois na aula do domingo que vem, na aula, no fechamento, na segunda parte desse estudo, vamos falar mais de Daniel e desse livro, estudar um pouco em cima do que a palavra de Deus tem a respeito de Daniel, né? E pra gente, e como que a gente aplica isso, né, no nosso papel como cristãos. No capítulo 1, a gente conhece, capítulo 1 de Daniel, a Bíblia conta que a Babilônia, né, invade Israel, torna cativo, né, o povo de Israel exerce domínio sobre o povo, e muitos são exilados. O rei Nabucodonosor dá ordem ao seu eunuco, né, para que selecionasse pessoas assim proeminentes dentro do povo de Israel, para que pudessem assim assessorá-lo. Assim, ele queria aproveitar, digamos, o capital humano, né, que havia no reino, para levar para si. E aí esse eunuco sai a buscar, ele encontra 4 jovens muito sábios, muito assim, preparados, jovens, de boa aparência também, porque o rei Nabucodonosor pediu boa aparência. E esse eunuco sai e encontra Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né? Que depois receberiam nomes diferentes, né? A gente conhece talvez até mais pelos nomes diferentes. Daniel é Daniel mesmo, mas os amigos deles, Ananias, Misael e Azarias, depois são Mesaque, Sadraque e Abednego. Isso, nessa ordem. E Daniel passaria a se chamar Beltesazar. Bom, mas isso não é o foco, não é o ponto. O ponto é a postura de Daniel. Então eles são levados para a Babilônia e são tratados assim dentro do ambiente de um ambiente real do rei, e o rei dá ordens para que eles recebam a comida dos babilônios, bastante comida, inclusive, etc. E aí que Daniel toma uma atitude que é exemplar para a gente. Ele se separa
E ele toma uma decisão de, como a própria palavra diz, de não se contaminar com esse alimento. Então, esse alimento poderia ser um alimento consagrado, associado a outros deuses. E o fato é que Daniel decide se manter separado e fiel ao reino e ao rei que ele, Daniel, representava, que é o nosso Deus. Então, essa é uma postura de separação e de se manter firme que Daniel toma, e depois os amigos dele também o seguem. E Deus abençoa ele, e eles, a princípio o eunuco fica preocupado deles por recusar essa alimentação, viver uma alimentação mais de legumes sem proteína, né? Digamos que teoricamente mais pobre. O eunuco fica preocupado com isso, de depois ser repreendido pelo rei, mas o resultado é que depois ele volta e Daniel e os amigos dele estão ainda mais fortes, mais vigorosos, porque eles receberam alimento, foram sustentados por Deus, não só pela comida em si. Então, aí Daniel exerceu seu ofício real de rei, de embaixador do reino de Deus. Tá bem, irmãos? Então, semana que vem, próximo domingo, a gente fecha esse estudo. Vou trazer mais elementos de Daniel, mas deixo aqui um exercício para reflexão nossa durante a semana. Quero que vocês coloquem no grupo, respondam lá, comentem, que é o seguinte: que tipo de príncipe ou princesa ou rei, que tipo de postura real você deseja ter? E essa seria essa primeira pergunta. Que tipo de postura real você acha que você deveria ter? Segunda pergunta: que tipo de príncipe ou princesa, ou rei, rainha, você é chamado a ser por Deus? Vamos comentar? E Deus abençoe você nesse domingo, hoje, tua família, que essa palavra possa também crescer nos nossos corações. Amém? Um abraço, irmãos.